Glória, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35, não é? Que diz assim: quem tem Bíblia, por favor, abra. Vamos todos ler mais uma vez esse texto, versículo 35, capítulo 9 de Mateus. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Podem sentar. Amém, Senhor e meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus grande e glorioso, Pai, que se faz presente na noite de hoje, que está conosco durante todo o sempre, pelos séculos dos séculos e até a consumação dos séculos. Nós te glorificamos, ó Pai, e te agradecemos por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Senhor de imensa glória. Cobre-nos, Senhor, com o Teu poder. Que todos aqueles, ó Pai, que vieram aqui na noite de hoje buscar um grito de vitória, buscar uma cura, uma graça, seja, ó Pai, aquilo que eles desejam no coração deles, Senhor. Que eles possam encontrar em Ti, ó Jesus Nazareno, Filho do Altíssimo, Cordeiro perfeito do Deus Todo-Poderoso. Em Ti tudo se fez, sem Ti nós não seríamos e não somos nada. Deus poderoso, grande e glorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, foi nos dado e está conosco durante todos os dias de nossas vidas. E cabe a nós acreditarmos nisso e buscarmos Ele sempre, toda hora, em todo tempo, em todo lugar. Em Romanos, no capítulo 12, tem um texto muito bonito que exemplifica muito bem para nós o que nós devemos fazer para recebermos a graça, para buscarmos e termos aquilo que nós procuramos em nossas vidas. Em Romanos 12, 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, preservai na oração, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurei as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazendo isso, meus irmãos, não tem quem segure a obstinação, a vontade, a garra de vocês para buscar aquilo que vocês necessitam nessa vida. Não haverá barreiras, não haverá dificuldade.
A ordem é amar a todos igualmente e não amaldiçoar os nossos inimigos, mas orar por eles, chorar com aqueles que choram e alegrar com aqueles que se alegram, sem inveja. Prestem atenção, Romanos é um livro maravilhoso, nos ensina muito daquilo que nós devemos fazer, né? De como nós devemos viver, como nós devemos amar o nosso próximo, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, né? Eu sei que às vezes parece difícil, alguns acham impossível amar a quem lhe agride, amar a quem lhe fala mal, a quem lhe quer mal, a quem lhe deseja mal, a quem não lhe dá uma oportunidade, né? A quem lhe persegue. Mas irmãos, vejam o que diz o texto de Romanos, seguindo no capítulo 13, diz assim, no versículo 8: a ninguém, preste atenção como é o crente, como ele deve ser, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, nem cobiçarás. E se algum outro mandamento ainda tiver, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, gente, em tudo, é o amor. Para o amor não existe prisões, para o amor não existe cadeias, para o amor não existe desonestidade, para o amor não existe avareza, para o amor não existe inveja, para o amor não existe intrigas, para o amor existe felicidade, gozo, bondade, longanimidade, amizade verdadeira. É o que os irmãos devem ter uns para com os outros, e a mão do Senhor está sobre cada um daqueles que assim o fizerem e alcançarão, vou repetir, aquilo que desejam. O que você quer que Deus te dê na noite de hoje? Qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido? O que te falta? Onde tu queres chegar? O que tu queres alcançar? Você já parou para se planejar? Você já se analisou? Você já se percebeu se você está fazendo isso? Se você está amando? Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o primogênito. E Ele, por amor a nós, se entregou em cruz, uma morte terrível, para salvar aquilo que havia se perdido. Abriu as portas do céu para nós. O seu ato de ressuscitar dos mortos nos deu a cada um de nós a oportunidade de não ficarmos lá no Hades, mas de subirmos até o céu onde vivem os santos e participarmos do reino e da glória de Deus que é dado para todos. Aquele mesmo Jesus de 2023 anos atrás, que curava, que andava em aldeias, que andava em cidades, que via e encontrava as pessoas no meio do caminho, aquele mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua vivo, ressuscitado, e está em nosso meio, e Ele pode estar em mim e em você, se você der lugar a Ele, se você acreditar, se você crer no poder que tem a sua oração quando ela é verdadeira, quando você abre o seu coração e coloca para fora todos os seus males. Vejam que aqui no texto de Romanos, Deus ainda fala da ira, que mesmo nós, sendo crentes, ou mais santos, que as pessoas acham que são, elas podem se irar umas com as outras, mas jamais desejar e executar vingança, pois isso só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Mais adiante, ainda em Romanos, no capítulo 14, versículo 10, ele diz assim:
mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, que desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Os nossos atos, de tudo que nós falamos, está sendo registrado. Tudo que nós fazemos está sendo registrado. Não existe oculto nem escondido para Deus. E não existe nada que se faça no escuro que não venha para a luz. Tudo será revelado. E muitas das vezes isso acontece ainda em vida, irmãos. Não existe nada no mundo que se possa fazer escondido, porque tudo Deus vê. E se eu estou com Cristo, se Cristo vive em mim, se Ele está em mim e eu estou nele, uma nova criatura eu sou. E uma nova criatura testifica com bons atos, uma nova criatura testifica com amor, uma nova criatura testifica liberando o seu perdão para com o seu próximo. É a chave de tudo. É o amor e o perdão. É a chave para todas as coisas. Para tudo que você quiser. Para você viver, para você ser abençoado, para você ter boas amizades, para você chegar onde você quer chegar. No momento que você se comporta dessa forma, todas as portas se abrem para você. Não tem ninguém que lhe segure, nenhuma porta que alguém feche. Que Deus não te ajude a abrir com amor, com vontade. E uma outra palavra interessante, com humildade. Com humildade. Quando você está seguro, como Jesus, a partir do dia de hoje, deixe de lutar por atenção, deixe de disputar por atenção. Tem muita gente que sai até da igreja magoado porque não acha que não tem a atenção que lhe seria devido. Deixe de procurar provar algo para as pessoas, irmão. Deixe de querer chegar a algum lugar para ser provado, para provar para as pessoas. Seja semelhante a Jesus. Ele na cruz, despido, todo mundo zombando dele, na pior das situações que um ser humano pode estar, na situação mais vergonhosa que um homem poderia estar. Ele estava ciente e seguro que ele era o Cristo, o Messias, o ressurreto. Somente ele poderia cumprir toda a lei. Somente ele poderia nos comprar com o seu sangue para Deus. Ele estava ciente do valor dele. E eu quero que você, a partir de hoje, aplique esse sentimento no seu coração. Na pior das circunstâncias que você estiver vivendo, que você vier a passar, não interessa quem esteja melhor do que você. Você precisa estar seguro de que você tem valor. É para Cristo. Não interessa a roupa que você usa. Tem gente que se preocupa, mas está sempre bem vestido, se vestir bem, preocupado com o que vão comentar, com o que vão dizer a respeito da roupa, do cabelo. Isso não interessa, isso não interessa para Deus. Não interessa o emprego que você tem. Não se sinta humilhado. Gente, eu já juntei estrumas na frente do aeroporto para vender quando tem o meu dinheirinho no final de semana. Castanho de caju, eu andava sempre para latim para lá. Eu já fui vaqueiro durante muito tempo. Durante muito tempo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí um dia eu recebo um telefonema de um dos secretários do prefeito, dizendo que o presidente da República ia vir para cá e não traria o seu chefe de cerimonial. Quem faria o cerimonial da presidência da República? E Deus me colocou lá em cima, com
como chefes da nação durante aquele dia. Aliás, não foi só naquele dia, né? Porque antes teve todo um trabalho de mais de 20 dias aqui na cidade, com toda a equipe de seguranças e ministros que estavam aqui preparando a visita do presidente em 2019. Então, esse Deus, quando você resolve se entregar a Ele verdadeiramente, Ele é capaz de tudo para te levantar, para te honrar, para te colocar no mais alto lugar. Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer com você. Então não interessa a casa que você mora, não interessa quem está melhor do que você, você tem que estar ciente do seu valor e tornar-se seguro como Jesus estava quando se entregou na cruz. Ele não desceu de lá de forma nenhuma, meu amigo, minha amiga. Ele sabia que a cruz havia sido preparada para Ele, e o que esperava na cruz e depois da cruz para Ele, e para nós era maravilhoso demais. Ele não tinha como desistir, Ele não desistiu, e cá nós estamos, vivendo no reino dele aqui na terra. E me desculpe se muitos aqui não estão gozando das maravilhas do reino dele aqui na terra, é porque está faltando alguma coisa para você tirar da sua vida, que está te atrapalhando, para essas bênçãos poder chegar. É bom a gente sempre fazer uma autoanálise de como nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos conversando, com as pessoas que nós estamos atuando ao nosso redor. O que eu estou fazendo de bom para com o meu próximo, para que eu mereça ser abençoado por Deus, para que eu mereça que a minha oração possa subir até o trono de Deus, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ser atendido. Gente, não desista nunca do seu sonho, não desista nunca daquilo que você quer, e não abra mão de você mesmo. Não se preocupe tanto com a opinião dos outros. Veja um exemplo aqui de um homem que ele não dava valor ao que ele tinha. Vejam só o que aconteceu. Um homem queria vender um sítio e andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac e disse ao poeta: eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou o papel, o lápis e escreveu: vende-se, olha só o texto, vende-se um encantador, uma encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele: e aí, como é? Vendeu o sítio? E ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio e que vi a maravilha que eu tinha, irmãos, assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer o anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela, e assim nós teremos sempre a escolha por viver. E viver com dificuldade ou sem dificuldade, apesar da dificuldade, mas vivamos gozando do amor e da amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, é Jesus de Nazaré, irmãos, é Jesus de Nazaré. Então não desista nunca dos seus sonhos, não desista nunca de você. Você pode cair. Você pode ter feito o Enem, não ter dado certo, não ter conseguido a nota suficiente para você passar, mas ano que vem tem Enem de novo. Tem gente que já passou até dos 40, mas ainda sonha em fazer um vestibular, em fazer uma faculdade, em receber um diploma nas mãos. Aproveite quando você está vivo, com razão de saúde. Estude, busque, lute, corra atrás. Se você acha que o seu emprego não é tão bom, ou você ganha pouco, se prepare, estude, faça um curso, melhore sua capacidade, enriqueça mais o seu currículo.
Não perca a oportunidade dos concursos que virão. E sempre lembrando que Cristo vai estar com você, lhe dando força, e lhe abençoando, e lhe ajudando a você seguir em frente, ajudando você a conquistar o seu alvo. Porque aquilo que nós fazemos nessa vida é buscar sempre o alvo. Nós não estamos aqui só para vir à igreja, nos dias de culto, nos domingos. Eu creio que todos nós que estamos aqui é porque nós buscamos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é uma vida, e uma vida com abundância, porque Ele prometeu para mim e para você. E eu estou buscando isso a cada dia. E não importa os problemas, as dificuldades, eu sei que eu vou vencer, e você também pode. O importante é você não se entregar, tá? Porque nós estamos aqui, nós conhecemos esse Jesus de Nazaré. Mas existem pessoas que estão lá fora, que não conhecem, que não sabem quem Ele é. Eu vou citar aqui um exemplo de um professor e de um aluno, um professor de teologia, de um aluno. Esse aluno que não levava a sério as aulas, porque ele dizia, ele não acreditava em Deus. Eu tenho um amigo que é professor de teologia, e ele me contou um desses dias uma história que começou há cerca mais ou menos uns 10 anos atrás. Ele estava iniciando o ano letivo, e foi então que entrou na sua sala um aluno de nome Tony, que sentava-se no fundo, e na saída da aula, Tony aproximou-se do professor e falou: "Ô professor, o senhor está dando essa aula de teologia da fé? O senhor realmente acredita em Deus? Diante de tanta violência que existe no mundo, o senhor acredita que Deus é amoroso e bondoso?" Vocês têm irmãos que contam, né? Pega um plaque na vida e começa a dor. O professor respondeu: "O Tony, na verdade," aliás, o aluno, né? "O Tony, na verdade, acreditava que existia uma força superior, mas não acreditava no Deus da Bíblia. Mesmo assim, tendo opiniões diferentes, o professor e o aluno acabaram tendo um bom relacionamento durante o ano. E sempre após uma aula, ele questionava, fazia vários questionamentos, né, do professor sobre a existência de Deus. O tempo passou até que chegou o dia da prova final. Aí Tony fez a prova e entregou ao professor e disse: "Já que não nos veremos, ou estamos nos vendo pela última vez hoje, eu queria saber o seguinte: o senhor acha que um dia eu vou então encontrar Deus?" O professor disse: "Não. Poxa, eu pensei que a sua matéria fosse para nos empurrar Deus por goela abaixo." "Pois é, meu irmão. Você não pode encontrar Deus pelo simples fato de que Deus não está perdido. Mas Ele sim pode te encontrar. Ele pode encontrar você. E tenho certeza que isso um dia irá acontecer." Dito isso, Tony balançou a cabeça e foi embora. Um tempo depois, o professor ficou sabendo que Tony havia se formado. E há cerca de 3 anos atrás, soube pelas redes sociais que Tony estava com câncer. E pensou na época em continuar. Mas um dia ele estava na sala de aula, na escola, corrigindo algumas provas, quando alguém bate à sua porta e diz: "Professor, posso entrar?" E o professor responde: "Pois não." Daí ele vê o sujeito magro, careca, e diz: "Posso entrar?" E o professor: "Sim, o que você deseja?" "Cara, eu sou o Tony." "Sim, como você está? Você está diferente?" Não sei, é a quimioterapia." "Meu irmão, e aí? O que os médicos me disseram?" "Que eu tenho poucos dias de vida."
Professor, poxa, eu nem sei o que dizer, mas tudo bem. Você é um garoto de 20 e poucos anos, como você está encarando tudo isso? Ele responde: professor, poderia ser pior. Eu poderia ter 50 anos e não ter descoberto os meus valores, os meus ideais. O professor olhou assim para ele: você não entende. Eu poderia ter 50 anos e ainda acreditar que bebida, olha o povo do mundo, dinheiro e mulheres fossem as coisas mais importantes da vida. O professor olhou para ele e disse: entendi. Professor, eu vim aqui hoje para falar sobre algo que você me disse quando a gente fez a prova final, lembra? O Senhor perguntou sobre Deus e eu lhe falei: será que um dia eu vou encontrar Deus? E o Senhor falou que Deus iria me encontrar. Claro que lembro desse dia. Depois disso, olha só o Tony, hein? Depois disso, eu sempre pensei nesse assunto, mas nunca me aprofundei realmente nisso. Até que um dia os médicos retiraram o caroço da minha virilha e descobriram que esse caroço era maligno, um tumor canceroso. Aí eu comecei a procurar Deus. Geralmente é assim, né? Está afastado, está fora da igreja, parente, está doente, aí começa a procurar Deus. E quando então o câncer tomou conta de todo o meu corpo, aí eu comecei a bater com força nas portas do céu, à procura de uma resposta, de uma cura, ou simplesmente de uma solução, ou um alívio, mas nada aconteceu. Foi quando um dia acordei, e em vez de dobrar os joelhos, coisa que eu já fazia há alguns dias, e suplicar uma cura, ou uma resposta, eu me aquietei de Stone. E daquele dia em diante, que fiquei em silêncio, e decidi não mais questionar o silêncio de Deus, decidi não mais ter medo do que aconteceria comigo depois da morte. Apenas silenciei e, na verdade, decidi também fazer algo que trouxe um sentido para a minha vida. Já que eu tinha poucos dias de vida, e lembrei também de uma frase que o Senhor disse uma vez, que a maior tristeza é a gente passar pela vida sem amar, e que tristeza igual seria a gente não falar dos nossos sentimentos. Eu vou entrar na família. Para as pessoas de quem a gente ama, não falar dos nossos sentimentos para as pessoas de quem a gente ama. Então eu decidi começar pelo meu pai. Olha o Tony falou. O mais difícil lá em casa é se conversar. Ele conversava com o pai dele. Nunca falamos de sentimento e nem de amor. Aliás, tem alguém que não conversa com o pai e com a mãe, não se abre, não abre o coração, não senta do lado, com os problemas do dia a dia, e não pede uma opinião, não conta as histórias. E aí Tony continuou. E eu entrei na sala, meu pai estava lendo um jornal, e eu disse: pai, eu queria falar com o Senhor. Pai, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Meu pai foi deixando o paixão no jornal e disse: não estou entendendo, filho. Eu queria apenas dizer que eu te amo. Se eu pudesse escolher nascer de novo, pai, eu nasceria e escolheria você para ser meu pai. Eu sinto muito a sua falta, meu velho. E foi abraçando. Então o pai fez algo que ele nunca fez antes. Mesmo eu sendo maior do que ele me puxou, me pegou, me colocou em seu colo. Olha a história do filho pródigo voltando para casa. Me puxou para perto dele e me disse: eu também te amo, meu filho. Já com minha mãe e meu irmão foi mais fácil. Choramos, nos abraçamos e ficamos ali um tempo compartilhando coisas que mantivemos em segredo por muito tempo. Foi aí, professor, que algo mágico aconteceu.
Eu senti dentro de mim uma tranquilidade, uma felicidade, uma paz que eu nunca havia sentido antes. E eu venho hoje aqui na sua escola falar para o Senhor que o Senhor estava certo. Deus me encontrou. Foi quando eu parei de duvidar e questionar que Deus me encontrou. Então o professor, com os olhos cheios de lágrimas, olhou e falou: Tony, aquilo que você está me dizendo é algo muito profundo, que você nem imagina. Você, na verdade, está revelando um segredo de que Deus se agiganta dentro da gente quando a gente deixa de questionar o silêncio dele. Quando a gente para de buscar respostas para as coisas que simplesmente não há resposta. E é aí que Deus nos encontra, através do amor. É isso aí, professor. Ô Tony, será que você poderia dar esse testemunho algum dia para os meus alunos? Aí o Tony responde: claro, com o maior prazer. E marcaram o dia, mas o Tony não sobreviveu à data que acabou falecendo antes do dia de dar o testemunho. Sabe qual ponto eu quero chegar com essa história, gente? Vocês estão me ouvindo? É o seguinte, ó. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Pare para pensar nisso. Se você soubesse que teria poucos dias de existência, o que você faria, hein? Sairia daqui correndo, iria ao banco, sacar o seu dinheiro, ou ligar para alguém para dizer simplesmente: eu te amo? Eu tenho o hábito de fazer orações antes de me deitar, e uma das orações principais é a seguinte: eu vou fazer essa oração para mim, para minha casa, para minha família, para vocês que estão aqui presentes, para todos. Quem puder, feche os olhos, e ouça a oração. Senhor, ajuda-me a lembrar que o meu amor é maior e mais importante do que tudo nessa vida. Teu amor, Senhor. Senhor, fica no meu coração para que o meu amor seja sempre maior do que a inveja, que a ganância, que o ressentimento, que a raiva. Deus, que as tuas mãos me guie sempre em direção ao amor. E me liberte, Deus, de tudo quanto é tipo de vergonha, medo ou receio de demonstrar, falar ou dar amor às outras pessoas que estão do meu lado. Amém. Olha, gente, eu sei que você veio aqui de repente para pedir um emprego esta noite, um culto de hoje, quinta-feira, para que Deus abra para você uma porta, uma restauração, ou uma cura, prosperidade, caminhos abertos. Mas o meu convite é para que você também tenha como prioridade na sua vida o amor. Muitas pessoas encaram o amor como um sentimento e encaram o amor como capacidade de responder às pessoas com bondade, compaixão e gentileza. Gente, bondade é você ter a exposição de sempre estender a mão. Você está sempre disposto a estender a mão. Isso é bondade. Compaixão é sentir o que as outras pessoas estão sentindo. E gentileza é você ser sempre gentil, prestativo e atencioso para com as pessoas. E o amor é o que, gente? Amor é a somatória da bondade, da compaixão e da gentileza. É, na verdade, o resultado natural de ser menos ligado ao nosso ego e mais ao nosso Deus. A fé faz a gente alcançar milagres.
Mas é somente através do amor que a gente ganha um novo significado na vida. Que Deus entra na gente, muda e transforma o nosso coração. Então reze, ore, trabalhe, sonhe, mas você nunca seja incapaz de dar o seu amor. Nunca esqueça de compartilhar o seu amor. Receba essa mensagem e troque a sua dor pelo amor, para que Deus se agigante cada vez mais na sua vida, dentro do seu coração. Desejo sucesso, paz em todas as áreas da vida de todos vocês que são a igreja que me deram a oportunidade nessa noite. Amém, meus irmãos? Muito obrigado.